E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 90% da prova do Enem, que vai definir o teu sucesso ou o teu fracasso na prova. Claro, sucesso sempre, que é interpretação de texto. Interpretação de texto para todas as matérias. Você tem que ser um expert em história para ir bem no Enem História? Não. Tem que ser um expert em física, em geografia, em bio, nada disso. Você tem que ser expert em uma coisa, em interpretar texto, que é o cerne da prova. É a coisa mais importante da prova. Quem não souber interpretar vai perder tempo naqueles textos absurdos que o Enem cobra, aqueles textos de páginas que o Enem cobra, não vai saber extrair o que é importante do que não é importante e vai dançar. E um outro tema que também você acaba indo muito mal e que pode ajudar você muito na hora da média final é a redação, que muita gente vai muito mal. Bom, e para isso, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo no estúdio um dos criadores da fórmula do Enem, né? Ele é jornalista, professor, trabalha com o Enem há muitos anos, corrige redações do Enem há muitos anos e conhece tudo e mais alguma coisa de redação e de interpretação. Eu estou falando do professor Ricardo Perucchi. Fala, Betinho. Como é que você está? Tudo bom, professor Roberto? Prazer ter você aqui com a gente. Todo meu. Esse é o cara que mais entende Enem no Brasil. Imagina. De verdade. De jeito nenhum. Um dos. Perucchi, para a gente poder começar, tem muito aluno que manda e-mail para mim falando o seguinte: professor, quando eu faço alguma redação na escola, na minha casa, eu faço tranquilamente e eu consigo pensar, eu consigo fazer bem feito. Chega na hora da prova, no vestibular, no Enem, me dá um branco, eu não consigo pensar e acaba saindo uma porcaria, mesmo eu sabendo fazer. É normal e por que isso acontece, professor? É normalíssimo, Roberto. Eu te diria, um percentual muito grande dos candidatos, o que realmente a maior dificuldade é se organizar, é estruturar o tempo. É o passo a passo na hora de construir a redação. Digamos assim, quando o cara está nadando na lagoa, freestyle, ele está nadando tranquilão, nadar é a melhor coisa do mundo, ele é um craque. Você bota ele numa piscina com cronômetro, ele só falta se afogar. Então é mais ou menos essa a imagem, a metáfora do cara que escreve bem, mas não consegue ir bem nos simulados e nem na prova. Baita dica do professor. Tá, agora como é que a gente consegue trabalhar, como é que eu, aluno, que vou fazer o Enem, que tenho dificuldade na hora, como é que eu vou conseguir fazer uma boa redação na hora da prova? Beto, são 20 anos de sala de aula que eu tenho. Só? Só. Você tem um pouco mais ou um pouco menos, a gente não vai entregar aqui. Agora, nesses 20 anos, a gente descobriu os segredos, os pulos os pulos do gato, digamos assim, ou dos gatos, né? Para a gente fazer a prova de redação, a redação nota 10, para interpretar texto. E essas dicas, é essa fórmula que a gente vai trazer para a galerinha que precisa, que está buscando, que não tem o tempo todo do mundo para se preparar, mas que merece estar numa boa universidade, merece estar numa boa faculdade e que a gente está convidando para vir com a gente. Espera lá, então você está falando que existe sim uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, para eu me dar bem na redação, sem eu precisar ser um gênio, sem eu precisar criar muito. É isso? Existe, Beto. São duas frentes. Primeiro, interpretação de texto. Você sabe, metade da prova do Enem, pelo menos, basta saber como ler as questões para faturar. E você vai ensinar isso? A gente tem uma série de macetes, uma série de dicas e, na verdade, são técnicas, né? Para poder ler um enunciado, ler uma questão sem se perder, extrair o que é mais importante de forma rápida, confiável. Não são aquelas técnicas que a gente vê na escola, que a gente precisa ler livro, nada disso. Ou é isso? Nada disso. Eu acho assim, são coisas muito mais objetivas, que vão direto ao ponto, que a gente quer compartilhar com os alunos. Tá, e você acha o seguinte, o aluno que acompanhar a fórmula do Enem, o aluno que fizer o que você propuser para ele tem como ir mal na prova, mesmo sabendo disso tudo? Muito difícil. Em redação, te digo uma coisa, se o cara fizer todos os nossos exercícios e propostas, que não são muitos,
mas são muito assertivos. 600 pontos na redação, o cara tira fácil. Você garante isso para ele? Eu garanto. O cara que tem dificuldade... Repete isso para ele. Eu garanto que o cara que usar o nosso método de redação, passo a passo, fizer os exercícios, não é uma avalanche de exercícios, não. São alguns exercícios, são 7 propostas de redação e 14 exercícios. Não é nada de outro mundo. E como é que você vai avaliar essas redações que ele fizer? Eu vou corrigir pessoalmente todas as redações e a nossa equipe de corretores que só trabalharam com o Enem. E você vai corrigir e vai comentar também. Análise dos pontos que o cara precisa, dos pontos fortes e fracos para ele trabalhar. Ou seja, você vai orientar o aluno como deve ser feito o texto dele. Quais são as falhas dele, aonde ele deve melhorar, é isso? É um programa personalizado. Tá. É claro que ele não vai fazer pensando em 600, ele vai fazer pensando em 1.000, 900. 600 eu acho que ele tem que sair de casa com 600 no bolso. Fazer dormindo 600 pontos. E até porque a redação do Enem, o Enem já deu nota 1.000, professor, para redação que tem erro de português, erro de concordância. O Enem está preocupado com clareza de ideias, e é isso que nós vamos ensinar para os nossos alunos. Ok, então a ideia nossa, aliás, a sua ideia qual é? É passar para o aluno uma fórmula, uma receita de bolo, que se ele seguir não tem como ele ir mal, baseado na sua experiência, é isso? A dissertação é uma fórmula, e nós temos todas as dicas para ele fazer a dissertação do jeito que o Enem gosta. Poxa, que maravilha. Isso então é possível, é real? É possível, é real, e eu acho que mais do que isso, nossos alunos, professor, tiveram 3 anos de carga de ensino médio. Os conteúdos básicos, eles já têm. Não vamos perder tempo fazendo o que ele já fez, né? Nós não precisamos redoutrinar ninguém, ensinar o Padre Nosso para o vigário. Os nossos alunos sabem fazer minimamente conta, sabem ler, sabem escrever. Sim. Eles têm dificuldades, como tem na matemática, tem na interpretação de texto. Tá. Vamos trabalhar nos pontos em que estão derrubando a maioria dos candidatos. Ou seja, a sua ideia é de uma forma clara, objetiva, direta, pontual, assertiva, matadora, posso até falar ninja, né? Para que ele consiga fazer essa receita de bolo e usar na hora da prova, assim como interpretar os textos, é isso? É isso, professor, nós testemunhamos isso com quantos milhares de alunos já no Brasil? Olha, que a gente já tenha dado aula presencial, 21.000. Fora os telepresenciais. Fora os telepresenciais. Passa de 200 mil alunos. Foram alunos no Brasil inteiro que a gente viu, alunos tendo dificuldades estruturais de escrever. Básicas, né? De ler e escrever. Com uma orientaçãozinha o cara vai tiraram altas notas do Enem. Legal. Claro, depende também do interesse, do esforço de cada um. Mas não é nada do outro mundo. E sem precisar ficar estudando a noite inteira, sem precisar se matar de estudar. Professor, né? Eu nunca acreditei nisso. Tá. Eu nunca acreditei no aluno que racha, que vira à noite. É muito mais quantidade do tempo do que qualidade, é isso? Eu acho que é muito mais qualidade. O cara tem que saber estudar, estudar certo. Não adianta fazer 100 mil exercícios, chegar na hora da prova, travar, porque não sabe lidar com o emocional. Legal. Você sempre trabalhou também, como eu trabalhei, os aspectos emocionais, de dificuldade, de motivação. Isso é metade. A outra metade é saber fazer. E é isso que nós vamos passar para eles durante o Fórmula do Enem. Tá combinado? Combinado? Fechado? Fechou. Obrigado, professor. Um abraço. Prazer é meu. Bom, então vocês ouviram aqui um grande mestre de redação e de interpretação falar. Não tem segredo. Como na minha área, que é matemática, exatas, gráficos, tabelas, não tem segredo. Basta a gente seguir uma regrinha, uma fórmula, que é essa fórmula que a gente preparou para vocês. Então, nos próximos dias, vocês vão conhecer e vão saber como funciona essa fórmula e como a gente vai ajudar você. E, repito, nós vamos garantir a sua nota na hora da prova. Tenha certeza disso e vem com a gente. Tudo bem? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.